A Universidade Federal da Paraíba começou a desenvolver ações relacionadas à preservação documental a partir da criação do NEDI, o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, que foi criado em 1976. Então, foi um marco para que os professores, os nossos técnicos, se preocupassem mais com a documentação, pensando na pesquisa. E a partir daí se começou a perceber que um dos focos de pesquisa também deveria ser a própria UFPB. E passamos vários anos, né? Isso começa na década de 70 e nós só vamos ter uma política e uma decisão da administração central a partir da década de 90. Efetivamente, em 1998, nós temos a criação e a implementação de uma comissão de avaliação de documentos. Então, é a partir daí que nós vamos ter uma comissão permanente, objetivando analisar, avaliar os nossos documentos para organizá-los, para que eles realmente estivessem atendendo não só a própria administração central de uma melhor forma, mas também atendendo ao pesquisador. A CEPAD, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, ela tem, na verdade, várias missões, mas a principal dela é, como o próprio nome diz, é avaliar os documentos. Esse trabalho ele vai ter várias vertentes e uma delas é o trabalho direcionado com alunos de História e de biblioteconomia e também de arquivologia, que o curso, como é novo, então em breve nós também teremos o nosso quadro de alunos bolsistas, alunos do curso de arquivologia. No site do Arquivo Público do Estado de São Paulo, vocês vão poder baixar 0800 grátis, toda a coleção Como Fazer. Então há todo um estudo e aí toda uma responsabilidade da equipe que vai estar elaborando esse instrumento para que justamente a gente não tenha problemas futuros. Partindo dessa vertente, ou seja, do trabalho com alunos, a comissão ela tem uma responsabilidade muito grande, ou seja, ela tanto faz o processo de seleção, como após essa seleção nós vamos ter a parte de treinamento com esses alunos e eles vão ser distribuídos nos diversos setores da universidade. Quase todos os centros já estão com as suas comissões setoriais, só que essas comissões setoriais são formadas por técnicos e por professores que nem sempre têm o tempo necessário para se dedicar a esse trabalho. Então, por isso, da necessidade de ampliarmos essa equipe dentro da comissão setorial, também com pessoas que possam efetivamente dedicar um maior tempo. No caso, para nós são os estudantes, que ficam como estagiários ou como bolsistas. Na verdade, eles passam por todo o processo, não só de avaliação, mas todo o processo de tratamento documental. Então, inicialmente, eles vão fazer o que nós chamamos de higienização, a higienização do documento. Essa higienização ela é manual, ou seja, vai ser documento a documento, folha a folha. Feito esse processo de higienização, o documento estando tratado fisicamente, aí vamos propriamente para o trabalho de avaliação documental. Eles vão ler documento a documento, vão ver o conteúdo do documento para fazer a sua classificação. Então, lido o documento, e aí detectado o assunto principal dele, se vai à tabela de temporalidade de documentos, a TTD, e se vai ver o código do respectivo assunto, e aí os alunos eles vão colocar no documento o código de classificação e também os prazos de guarda. Embora não seja necessário em muitos desses acervos a aplicação da tabela de temporalidade, o Arquivo Geral mantém uma relação de diálogo com esses outros arquivos que existem. A exemplo do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, que possui um acervo muito importante para a pesquisa histórica da Paraíba e da região Nordeste, inclusive com acervos privados. O Arquivo Geral, ele é o setor responsável pela guarda
da documentação permanente produzida e recebida pela reitoria. Ele tem como atividade prestar atendimento ao usuário, receber visita de alunos dos cursos de História, Biblioteconomia e Arquivologia da UFPB, como também de outras instituições. Pensar em arquivo e memória hoje é pensar em investimentos, porque a gente tem que abordar o tema de uma forma contemporânea, né? Isso envolve tecnologias modernas, organização moderna, pessoal qualificado para tanto. Para se ter uma gestão, não basta ter os instrumentos normativos, é preciso criar-se uma cultura da importância da memória e dos arquivos. E isso nós estamos trabalhando para que tenhamos, de fato, o que se pretende na área de arquivo e memória da universidade. Que nós possamos efetivamente criar dentro da UFPB um sistema de arquivos, que todos os arquivos setoriais realmente dialoguem, que tenham uma política comum de avaliação, de preservação e de acesso a esses documentos. Tanto é que nós estamos em processo de regulamentar nossa comissão, que foi criada em 98 por portaria do reitor, e sempre vem sendo renovada essa portaria, mas nós precisamos, e é o que estamos trabalhando agora, na criação de um regulamento, né, que realmente fortaleça e defina melhor não só o papel da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, mas que defina melhor que política nós queremos de arquivos para dentro da UFPB. Nós temos também que ressaltar um outro elemento que é fundamental, que é a relação da Universidade Federal da Paraíba com o Arquivo Nacional. Desde o período da construção, da elaboração dessa tabela, não é, que nós trabalhamos de 98 até 2001, sempre nós tivemos uma relação com o Arquivo Nacional, de muito diálogo, de muita discussão construtiva, para que efetivamente a UFPB pudesse estar construindo seus caminhos segundo as normas que já existem no país, segundo a regulamentação que já existe, tanto pelo Arquivo Nacional como pelo Conselho Nacional de Arquivos. O documento nada mais é, né, do que a própria instituição. Eu costumo dizer que os arquivos, eles são a alma da instituição, porque estão refletidos nos documentos o quê? As ações e as relações que são desenvolvidas pela instituição. Então, se você está com o documento, você tem, com o conjunto documental, na verdade, você vai ter ali a vida da instituição. Então, falar em arquivo é falar de memória, é falar de preservação e é falar de vida.